Bom dia, senhoras e senhores. Presente na cerimônia e presidindo esta cerimônia, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante de esquadra fuzileiro naval Carlos Chagas Viana Braga, para presidir esta sessão. Declaro aberta a sessão solene comemorativa do Dia da Justiça e do Dia do Marinheiro. Passo a palavra ao senhor presidente para conduzir os trabalhos dessa sessão solene. Muito obrigado. Com muita satisfação, conduzo os trabalhos, presidido pelo senhor almirante de esquadra, almirante Carlos Chagas. E, por favor, podemos nos sentar. Presentes nesta cerimônia: senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilcos Barbosa Júnior, entusiasta da atividade do Tribunal Marítimo, o senhor almirante de esquadra Carlos Chagas Viana Braga, quem preside esta cerimônia, o senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, o vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho, o senhor vice-almirante Paulo José Rodrigues Carvalho, entusiasta também da atividade da comunidade marítima, o senhor desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que também prestigia muito nossas atividades, a nossa existência, o senhor desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, representando o Instituto dos Magistrados do Brasil, muito obrigado. Eminentes desembargadores que compõem esta Corte Marítima, senhoras e senhores advogados, convidados que nos honram com a sua presença. Neste momento, solicito a todos que assumam a posição para o canto do hino nacional.
Com a palavra, o desembargador Sérgio de Moura, que, em nome dos embargadores desta corte, fará a locução alusiva ao Dia da Justiça. Senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, senhor comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra Carlos Chagas Viana Braga, senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa, em nome de quem saúdo as autoridades já nominadas e a todos aqui presentes. – 12 de dezembro de 2024. Senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias, senhoras e senhores já nominados, bom dia. No dia 8 de dezembro é comemorado o Dia da Justiça. Tribunais, fóruns e órgãos ligados ao Poder Judiciário não funcionam nesse dia em virtude do feriado. Como uma breve ilustração, vou pedir para passar um vídeo que eu selecionei do Poder Judiciário de Alagoas que eu achei pertinente. Você sabia que, além de Temis, a deusa da justiça, a mitologia grega trazia outros personagens que representavam a justiça e seus atributos? Da união de Zeus, deus dos trovões e dos céus, e Temis, nasceram as horas, grupo de deusas que representavam a ordem do mundo. Nasciam Dike, Eunômia e Irene. Dike é a personificação dos julgamentos e também da justiça, muitas vezes reverenciada como a própria deusa da justiça ao invés de sua mãe, Temis. Com os olhos bem abertos e carregando nas mãos uma espada e uma balança, Dike era contra as violações da lei. Eunômia era a personificação da lei e da ordem, e certificava-se que as determinações dadas por sua mãe se cumprissem. Já Irene era a personificação da paz. Sua presença auxiliava a resolução de diferenças e o alcance da justiça. Se na justiça, Temis, todas as coisas estão em ordem, Eunômia, são julgadas e apontadas como justas, e que alcançaremos a paz, Irene. E se a justiça não fosse alcançada, evocavam Nímesis, prima de Temis, que era a deusa que personificava o destino, podendo infligir dor ou conceder felicidade, segundo o que era justo. Nossa missão é que a justiça, assim como as representações da mitologia grega, seja plena e inviolável, visando sempre alcançar a paz. Instituída esta data consagrada à justiça pelo Decreto-Lei número 8.292 de 1945, que em seu artigo 1º determina feriado para efeitos forenses em todo o território nacional, sancionado pelo Presidente da República em exercício, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Linhares, que exerceu a presidência da República do Brasil de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946, após a derrubada de Getúlio Vargas. Como não havia vice-presidente no Estado Novo e o Congresso já estava fechado desde o início do regime Vargas, o ministro Linhares era o primeiro da linha sucessória e decidiu homenagear o Poder Judiciário com uma data comemorativa que coincide com o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Almirante Ilques, coincidência ela também ser padroeira do Botafogo, que sagrou-se campeão brasileiro no seu dia 8 de dezembro, promovendo justiça no futebol. Foi de caso pensado ter escolhido como orador o único botafoguense desse colegiado marítimo. Brincadeiras à parte, a história da justiça tem origem no direito babilônico e hebraico, sendo disciplinada pelo pensamento grego. Na filosofia, a justiça era considerada virtude suprema e não fazia distinção entre o direito e a moral.
Atualmente, com a ideia do Estado laico, direito e moral passaram a significar coisas distintas, cabendo ao Estado a atuar tão somente nas questões necessárias à pacificação da sociedade. No Brasil, a justiça teve início com a colonização portuguesa. Em 1530, Martim Afonso de Souza foi investido com poderes de jurisdição administrativa e judiciária, e coube aos donatários das capitanias hereditárias designar os juízes ordinários. Ganhou a justiça status máximo quando da sua primeira Constituição brasileira, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824. O Dia da Justiça é a data que nos convida a refletir sobre o papel fundamental da justiça na sociedade. Em países democráticos de direito, a justiça é um dos pilares que sustentam os direitos e deveres dos cidadãos, garantindo o equilíbrio das relações sociais e a proteção das liberdades individuais. Essa data não apenas comemora os avanços nas instituições judiciais, mas também busca sensibilizar a população sobre a importância de um sistema judiciário acessível, transparente e eficaz. O significado da justiça. A palavra justiça abarca significado de vários matizes: equidade, imparcialidade, reparação, punição, entre outros. No contexto jurídico, em apertada síntese, a justiça é a aplicação das normas de forma a garantir a todos o mesmo direito, sem distinção de sua condição social, econômica, religiosa ou política. No entanto, na prática forense, a justiça tem convivido com uma longa duração dos processos, que se traduz em injustiça. Desse modo, o Dia da Justiça é a oportunidade para reflexão na busca de soluções para um sistema judiciário mais eficiente e justo. Não se trata apenas de celebrar a existência de um poder judicante, mas também questionar como ele pode ser aprimorado para melhor servir a todos os cidadãos. A justiça como garantia de direitos. A justiça não é apenas uma ferramenta de solução de conflitos, é também poder de proteção dos direitos fundamentais. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar um conjunto de direitos civis, políticos, sociais e econômicos, delegou ao sistema judiciário a responsabilidade de assegurar que esses direitos sejam respeitados. Em casos de violação, o judiciário é chamado a intervir para restabelecer a legalidade e a justiça. No entanto, a eficácia da justiça depende da capacidade do sistema judiciário de agir de forma rápida e justa, sem parcialidade e sem interferências externas. O judiciário, ao garantir o cumprimento da lei, deve ser um agente da paz social e da harmonia entre os cidadãos. A justiça no Tribunal Marítimo. Como órgão auxiliar do Poder Judiciário, cabe a essa Corte Marítima promover justiça nas questões que envolvam fatos e acidentes ocorridos no cenário marítimo. Sendo um colégio eclético, formado por integrantes de expertise distintas e, ao mesmo tempo, harmônicas, pode entregar a prestação jurisdicional mais próxima da verdade real. Nos últimos anos, tem esse tribunal aprimorado seu papel com a introdução do sistema eletrônico e mecanismos outros que se mostram mais eficazes para uma razoável duração dos processos. Mais recentemente, aprovou a divisão do colegiado em 2 turmas, com a possibilidade de recurso para o Pleno, harmonizando-se ao Pacto de São José da Costa Rica. Destaco o workshop de Direito Marítimo deste tribunal, reflexões sobre o acórdão e o duplo grau de jurisdição no dia 10 de julho deste ano. Penso que, ao celebrarmos esse dia, cabe uma reflexão no caminho constante do aprimoramento. Sendo auxiliares do Poder Judiciário, se este poder, em alguma medida, depende da nossa decisão final para melhor decidir nas esferas onde o pano de fundo é o mesmo, cabe-nos a busca constante da celeridade. Comemoramos essa data destacando a importância da justiça não apenas no ambiente marítimo, mas em todas as áreas da sociedade como pilar fundamental para a paz e a ordem. O Tribunal Marítimo segue firme em sua missão de assegurar que a justiça seja sempre acessível e eficaz para quem navega, protege e trabalha no mar,
e reafirma seu compromisso com a justiça e a segurança para a navegação. Tudo pela pátria. Muito obrigado. Com a palavra, a capitão de corveta Gabriela Monteiro Lopes Bacelo, e que, em nome dos representantes da Procuradoria Especial da Marinha, fará a locução alusiva ao Dia da Justiça. Senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, senhor comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra Carlos Chagas Viana Braga, e senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa, em nome de quem saúdo as autoridades já nominadas e a todos os presentes. Senhoras e senhores, é com grande entusiasmo e satisfação que, em nome da Procuradoria Especial da Marinha, participo desta cerimônia, na qual é celebrado o Dia da Justiça, em homenagem a todos os profissionais que diariamente atuam na solução dos conflitos, seja de forma direta ou prestando apoio junto ao Poder Judiciário brasileiro. É por meio daquele egrégio poder que é julgada a aplicação das leis aos casos concretos, no complexo e dinâmico ambiente das relações que permeiam o mundo globalizado atual, a fim de garantir a harmonia do pacto social em que vivemos. A balança, símbolo que resume de forma imediata, visual e abrangente os diversos significados da justiça, reflete os ideais de constância e estabilidade social de maneira inequívoca, buscando pela igualdade e isonomia no tratamento das partes e das provas. E o Tribunal Marítimo, órgão auxiliar do Poder Judiciário, contribui sistematicamente para o alcance desses fins, por meio da publicação de acórdãos tecnicamente elaborados, que constituem prova material para que os interessados possam exercer seus direitos junto às diversas esferas de justiça, de modo a assegurar um ambiente propício ao papel da Marinha do Brasil na garantia da segurança da navegação e da salvaguarda da vida humana no mar. A PEN, órgão responsável por representar os interesses do Estado na perfeita observância das leis e atos do poder público atinentes às atividades marítimas, fluviais e lacustres, tem suas atribuições perfeitamente ligadas às dessa Corte Marítima, na busca pela aplicação do direito, assegurando assim o acesso de toda a sociedade à justiça. Merece ainda destaque a indispensável atuação dos advogados maritimistas, uma das mais nobres expressões de direito e da cidadania, que exerce um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa, proporcionando o bom convívio que rege as relações entre os três pilares que formam o tripé da justiça marítima, quais sejam Procuradoria, Tribunal Marítimo e advogados. É nesse ambiente que os operadores do direito conduzem suas interações profissionais, com diligência, dedicação, cortesia, prudência, honestidade, ética, boa-fé, honra, dignidade e decoro, buscando celeridade e eficiência na construção da justiça, com independência, imparcialidade e transparência. Dessa forma, esta singela cerimônia tem a pretensão de registrar o devido reconhecimento a toda a comunidade jurídica que se dedica à promoção da justiça no Brasil, aqui representada pelos juízes, advogados, procuradores e demais servidores que atuam nas lides desta Corte, pela sua dedicação e competência no exercício de suas atribuições, com vistas a fomentar seus membros e continuarem seu trabalho ético, imparcial e incansável na construção de um país cada vez mais justo, que sirva de alicerce para o desenvolvimento contínuo da sociedade brasileira. Viva a Justiça, viva a Marinha! Cumprido o rito processual, o desembargador relator apresentou seu relatório e suas conclusões dessa vez.
A Procuradoria Especial da Marinha já se manifestou e agora eu passo a palavra para a doutora Camila Mendes Viana, que fará a locução em nome dos advogados que aqui labutam. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, excelentíssimo senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, a quem eu aproveito aqui para dar parabéns também pelo Botafogo, porque eu também sou botafoguense. Excelentíssimo senhor comandante-geral de Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra Carlos Chagas Viana Braga, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa, desembargadores Guilherme Calmon e Esteves Torres, em nome de quem saúdo as autoridades já nominadas e todos os presentes. Não podia também deixar de saudar aqui os funcionários integrantes desse Tribunal Marítimo, em nome da diretora-geral Ana Paula e do capitão-tenente Anderson, que teve bastante paciência em me receber. Eu gostaria aqui, eu sempre falo que discurso bom é discurso curto, né? Mas dessa vez eu vou falar um pouquinho mais, então vou ter que correr aqui com o tempo. É uma grande honra estar aqui hoje, nesse dia tão especial dedicado à justiça e ao marinheiro, representando os advogados que atuam nesse tribunal. Inicio compartilhando com vocês o meu primeiro contato com o Tribunal Marítimo. Foi em 1984. Deve ter muita gente aqui que nem era nascido nessa época, né? Quando eu cursava o primeiro ano de Direito na PUC e tive uma aula marcante com um professor de Direito Internacional Público chamado Celso de Albuquerque Melo. Ele chegava na aula com um cachimbo assim, sem estar aceso, do lado da boca, e dizia para todos, não precisam assistir minha aula. Ó, claro que todo mundo assistia a aula dele, e foi aí que me apaixonei, então, pelo direito internacional, que era uma das minhas matérias prediletas. Essa experiência mudou a minha jornada no direito e ilustra o impacto que um professor pode ter na vida de um aluno. Assim como o professor Celso, a mesma coisa acontece com os desembargadores desse Tribunal Marítimo. O professor Celso Melo era juiz do Tribunal Marítimo. E no primeiro dia de aula ele falou para mim, quem é Camila Mendes Viana? Aí, né, tinha chamada naquela época, né? Você é o quê do Antônio Carlos Mendes Viana? Eu falei, eu sou filha. Eu vejo todo dia seu pai porque eu sou juiz do Tribunal Marítimo. Então, foi aí que eu realmente conheci o Tribunal Marítimo, porque eu realmente não tinha nem ideia sobre o Tribunal Marítimo, primeiro ano de faculdade ainda. Então, a importância dos desembargadores desse tribunal, para mim, já vem desde essa época, né? E são referências na área. E aqui no Tribunal Marítimo é muito interessante porque existe uma diversidade de conhecimento. E aí eu gostaria até de falar um pouquinho de cada um que enriquece as decisões, né? O desembargador, por exemplo, Marcelo Davi Gonçalves, é especialista em direito internacional. O desembargador Nelson Cavalcante, em direito marítimo. O desembargador Sérgio de Moura, em armação de embarcações. O desembargador Júlio César Neves, em engenharia naval. O desembargador Átila Cury, em segurança da navegação. O desembargador Fernando Ladeiras, capitão de longo curso, especialista em marinha mercante. E o nosso presidente, desembargador almirante Ralph Dias, cuja liderança e experiência na marinha engrandece essa corte. Minha admiração por essa composição é profunda. Mas, além da excelência técnica, também não podemos ignorar as transformações extraordinárias pelos quais esse tribunal vem passando com relação à nova era, moldada pelo impacto da tecnologia e disseminação de justiça. O Tribunal Marítimo soube se adaptar rapidamente. Hoje, é possível acompanhar todos os processos online, graças à digitalização completa dos novos processos. As sessões são transmitidas pelo YouTube e, esse ano, inclusive, tivemos uma sessão de julgamento itinerante, que foi feita em Santos, um marco da democratização e acessibilidade da justiça marítima. Os registros de armadores e embarcações também são feitos digitalmente, modernizando e agilizando os procedimentos cartorais do tribunal.
Contudo, as mudanças da justiça no nosso setor não se limitam à tecnologia. A sociedade está cada vez mais atenta aos privilégios, aos princípios do ISG, meio ambiente, diversidade, ética e conformidade. É fundamental que nós, advogados, estejamos atentos à diversidade de raça, gênero e orientação sexual. A comunidade marítima está avançando nessa pauta. A ANTAC, por exemplo, lançou um guia de enfrentamento ao assédio no setor aquaviário. E a WISTA, que é uma associação de mulheres da área marítima, tem conquistado cada vez mais espaço, com um número crescente de membros. A nova ordem social acolhe a todos. Outro desafio incontestável para a justiça são as mudanças climáticas. A busca por um mundo mais justo passa necessariamente pela proteção ambiental e pela preservação da vida marinha e terrestre para as futuras gerações. Nesse sentido, a IMO estabeleceu metas bem ambiciosas. Pretende reduzir as emissões de CO2 do transporte marítimo em 40% até 2030 e chegar ao famoso net zero, emissão zero até 2050. O Brasil está empenhado em mitigar esses efeitos por meio da redução do desmatamento, investimento em energia renovável e práticas de agricultura sustentável. Nesse Dia da Justiça, também é fundamental reforçar os direitos de igualdade, liberdade e que vivemos numa democracia cuja ética é um dos pilares que sustentam nossa instituição. Por fim, não poderia deixar de encerrar sem prestar uma homenagem à capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza e Melo, médica que perdeu a vida tragicamente no Hospital Naval Marcílio Dias, vítima de uma bala perdida no dia 10 de dezembro de 2024. Que sua memória nos inspire a buscar sempre um país mais justo e mais seguro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Dando continuidade à sessão solene, procederemos agora os atos alusivos ao Dia do Marinheiro. Leitura da ordem do dia número 6 de 2024 do Comandante da Marinha, alusiva ao Dia do Marinheiro. Do mar viemos e dele dependemos. Assertiva, atemporal. Remete à origem e destino de nações, cuja vocação marítima determina seus desígnios. Fulcro de descobertas e epopeias que moldaram civilizações. O mar, fator diferenciador no processo de evolução da humanidade, possibilitou aos países a consolidação de progresso, prosperidade e projeção político-estratégica. Para o Brasil, não se delineou de forma distinta. Desvelado pelas grandes navegações, mantém vínculo que transcende o aspecto geográfico. Integra, sobretudo, a identidade de uma nação, intimamente vocacionada às coisas do mar. As águas que o abarcam figuram berço da história e fonte inesgotável de recursos vitais, a pujança econômica. Ademais, despontam como vetor de aspirações estratégicas e protagonismo geopolítico. Sobressai, nesse contexto, símbolo incontroverso da identidade marítima brasileira, Joaquim Marques de Lisboa, Marquês de Tamandaré. Materialidade de bravura e abnegação na defesa dos interesses do Estado. Nascido em 13 de dezembro de 1807, ascendeu ao ofício de homem do mar aos 15 anos, período em que o Brasil se consolidava como Estado soberano. Seu batismo de fogo, que marcou exímia singradura como herói nacional nas águas do Rio da Prata, durante a Guerra da Cisplatina, revelou o prenúncio de sucessivos episódios que eternizariam seu nome nas páginas indeléveis da história.
A despeito de longeva e distinguida carreira, o comprometimento, resiliência e simplicidade, manifestos nas derradeiras palavras ao denominar-se velho marinheiro, traduzem exemplo de dignidade e altruísmo, virtudes que afora de perpetuar legado para gerações de marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, reafirmam inestimável valor de uma vida dedicada à pátria amada Brasil. Ao esmiuçar o emprego da Força Naval no passado, suscita-se a reflexão acerca das necessidades prementes e dos desafios que se perfilam no porvir. Instituição de Estado, de natureza nacional, permanente e regular, a Marinha do Brasil, alicerçada nos princípios consagrados pela Constituição Federal e com ações pautadas pela estrita observância de valores éticos e plena transparência, cumpre a missão precípua e indelegável de defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais. Caracteriza-se, portanto, desmedido patrimônio, fundamental para a estabilidade e salvaguarda da soberania do Estado, em sintonia com os anseios da sociedade. Diante de uma conjuntura adversa, a Marinha do Brasil, com criteriosa alocação dos recursos disponíveis, acredita no capital humano o fundamento essencial para o cumprimento de suas atribuições, assim como para a obtenção e manutenção de capacidades requeridas. O ímpeto que perdura na conduta exemplar do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil e herói da pátria, fulgura na superação de obstáculos, inspirando homens e mulheres na atualidade. Herança imaterial que cultiva moralidade elevada e discernimento indispensável para enfrentar os infortúnios. Revela o que há de mais sublime na Força Naval, o espírito marinheiro, a crença na instituição e o amor à pátria. Momento solene, sustentado por valores tão caros aos homens do mar. Reitero os mais elevados protestos de reconhecimento e apreço aos agraciados com a medalha Mérito Tamandaré, honraria destinada àqueles que demonstraram notável contribuição à instituição. Encerra, em essência, o espírito indômito do velho marinheiro, cuja iniciativa e liderança ressoam na alma daqueles que destinam a vida ao bem comum. Assim, pertinente mencionar que, não obstante as adversidades que o mar impõe àqueles que nele singram, a Marinha do Brasil persistirá em navegação venturosa, com os mares que vierem, preservando a camaradagem, destacado espírito de sacrifício e zelo. Auguro que os militares e servidores mantenham proa firme, inspirando-se nos exemplos de Joaquim Marques de Lisboa, cuja inabalável coragem e devoção ao ofício imortalizaram-se na memorável asserção: sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Na vanguarda, que é honra e dever, tudo pela pátria e pela invicta Marinha de Tamandaré. Marcos Sampaio Olsen, almirante da esquadra, comandante da Marinha. Mensagem do senhor Ministro de Estado da Defesa por ocasião do Dia do Marinheiro. Com grande satisfação celebramos, em 13 de dezembro, o Dia do Marinheiro, rendendo uma justa homenagem àqueles que formam o maior patrimônio de nossa Força Naval. Todos os homens e mulheres que, ao se dedicarem diariamente em seus afazeres, materializam a presença do Estado brasileiro
e a defesa dos interesses nacionais em nossos mares e rios. Inspirados pelos exemplos de dedicação, coragem e patriotismo deixados por seu patrono, o almirante Tamandaré, marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis trabalham pautados pela determinação e comprometidos com as demandas do povo brasileiro, mesmo que submetidos às peculiaridades e exigências da vida do mar, além dos constantes afastamentos da família. Por executarem um trabalho silencioso e fisicamente muitas vezes sem a devida visibilidade para a sociedade, faço questão de assegurar que estamos encerrando um ano de muitas realizações. Recentemente tivemos grandes entregas na Marinha. Nossa esquadra já conta com 2 submarinos modernos e muito em breve veremos a chegada em nossa Força Naval das fragatas classe Tamandaré, dos outros submarinos classe Riachuelo, dos navios patrulha de 500 toneladas e do navio polar. Na verdade, todas essas iniciativas proporcionarão melhores condições para o nosso pessoal e recursos tecnológicos mais avançados, para que os integrantes da Marinha prossigam patrulhando nossa Amazônia Azul, protegendo nossas riquezas, combatendo a pesca ilegal e os crimes ambientais, buscando e salvando pessoas e embarcações, realizando levantamentos hidrográficos, apoiando pesquisas e socorrendo tripulantes de qualquer nacionalidade em pontos tão remotos do Atlântico que apenas a conjugação do emprego de navios e de helicópteros permitem o cumprimento dos nossos compromissos internacionais. Dentre os desafios superados em 2024, precisamos mencionar as operações de garantia da lei da ordem nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem como no Lago de Itaipu, onde marinheiros e fuzileiros navais, praticamente durante todo o primeiro semestre, evidenciaram o valor da mobilidade e da prontidão. Também na cúpula de líderes do G20, em novembro último, tais capacidades mostraram-se valiosas, uma vez mais para o êxito desse grande evento internacional. Quando o Rio Grande do Sul enfrentou a tragédia decorrente das fortes chuvas que atingiram o estado, a Marinha não mediu esforços ao se mobilizar e deslocar seus principais navios para o sul, ativando uma robusta estrutura logística, transportando toneladas de donativos e empenhando significativos efetivos que lá permaneceram por longos períodos, levando solidariedade e apoio ao povo gaúcho. Diante das drásticas reduções dos níveis dos rios causadas pela severa seca no norte do país, os militares responsáveis pela segurança do tráfego aquaviário e nossos hidrógrafos foram obrigados a adotar medidas extraordinárias a fim de mitigar os impactos da navegação, essencial para o abastecimento nas principais cidades da região. As longas ações de assistência hospitalar conduzidas nas regiões ribeirinhas da Amazônia e do Pantanal pelos navios Esperança já fazem parte do cotidiano das populações locais, graças ao esforço de tantas tripulações e dos profissionais da saúde. No cenário internacional, a Marinha do Brasil, por meio do competente trabalho de seus integrantes, contribuiu para uma maior projeção de nosso país, apoiando a política externa, fortalecendo os laços de amizade e cooperação com outras marinhas, conforme foi verificado na 31ª Conferência Naval Interamericana, com a participação de 19 países, na Operação UNITAS, exercício marítimo multinacional, realizado desde 1960, e na Operação Formosa, que contou com a presença de representantes de 10 países. É igualmente motivo de grande orgulho
e digna de menção a crescente presença da mulher brasileira na nossa Força Naval, tendo em 2024 ocorrido a pioneira participação de jovens do sexo feminino no curso de formação de soldados fuzileiros navais, na condição de combatentes profissionais. Não posso deixar de destacar também a transversalidade e a contribuição das atividades da Marinha com o desenvolvimento do país em diferentes áreas da vida nacional, como no campo científico, por meio do Programa Antártico Brasileiro e do Programa Nuclear da Marinha, onde nossos engenheiros, técnicos e pesquisadores desenvolvem um trabalho de valor inestimável. Graças às excelentes condições de segurança da navegação proporcionadas pelo contínuo e vigilante trabalho dos profissionais da nossa Marinha, é que nossa produção pode ser exportada e alcançar patamares cada vez mais expressivos, que trazem prosperidade para o nosso povo e contribuem com a economia nacional. Diante de todas essas realizações, registro meus cumprimentos ao comandante da Marinha, Almirante Olsen, por sua condução segura desse extenso rol de atividades e pelos resultados alcançados pelos militares e servidores civis da Marinha, em benefício do povo brasileiro. Faço especial agradecimento ao presidente Lula, que se mostra sempre solícito para as necessidades das nossas Forças Armadas e demonstrando permanentemente sensibilidade para compreender as peculiaridades da profissão militar. Aos homens e mulheres do mar, veteranos e da ativa, ao reconhecer os resultados alcançados por todos, valorizamos a dedicação e o trabalho competente de cada um, convictos de que todas as atividades são imprescindíveis, sabendo que dentre elas, entretanto, está confiada a mais nobre e aquela que é intransferível, a defesa da pátria. Por isso, parabenizo-os pela opção que fizeram de servir ao Brasil no mar, incentivando-os a prosseguirem norteados pelo elevado profissionalismo, explorando suas vocações e mantendo esse acentuado senso de dever. Viva a Marinha! José Múcio Monteiro Filho, Ministro de Estado da Defesa. Passa a palavra para a doutora Ana Paula, secretária desta sessão. Imposição de medalha militar. Agraciados às suas posições. O diretor do pessoal da Marinha resolveu pela portaria número 2.310, de 18 de outubro de 2024, conceder a medalha militar de prata com passador de prata como reconhecimento aos bons serviços militares prestados durante mais de 20 anos aos... Primeiro Sargento Vinícius de Almeida Rodrigues. Primeiro Sargento Tiago Prates Vieira e Primeiro Sargento Miguel Alexandre Silva Santana.
Os agraciados retornarão aos seus lugares. Imposição da medalha Mérito a Canto. Agraciados às suas posições. O secretário-geral da Marinha resolveu pela portaria número 53, de 30 de outubro de 2024, conceder a medalha Mérito a Canto destina-se a reconhecer o mérito dos oficiais e praças do serviço ativo da Marinha que tenham se destacado pela exemplar dedicação à profissão e invulgar interesse no aprimoramento de seus mistérios na área de intendência. Passador de bronze 4 folhas ao capitão de fragata Flávio Acioli Garcia de Freitas. Passador de bronze 2 folhas ao suboficial Márcio Pierre Freitas Costas e ao primeiro sargento Daniel Pereira de Souza. Passador de bronze 1 folha ao capitão de corveta Ricardo Vilela Leandro. Os agraciados retornarão aos seus lugares. Imposição da medalha Mérito Riachuelo, agraciado à sua posição. O comandante da Marinha resolveu, pela portaria número 86, de 30 de abril de 2024, conceder a medalha Mérito Riachuelo, destina-se a agraciar praças e servidores civis assemelhados, integrantes da Marinha do Brasil, em reconhecimento público pelos bons serviços prestados, pela dedicação, pelo interesse no aprimoramento profissional e pelo amor à pátria, ao suboficial André de Paula Lima. O agraciado retornará ao seu lugar. Palavras do senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa. Antes de mais nada, eu gostaria de justificar o uso do uniforme. O regulamento para o uso do uniforme da Marinha do Brasil, conhecido como RUMB, prevê no seu artigo 1.12.9 o uso do uniforme pelo presidente da Corte Marítima nas sessões solenes. Nada mais justo, vesti-lo no Dia do Marinheiro. Obrigado. Apesar de privilégio e honra atualmente serem palavras polêmicas, para mim é um privilégio e uma honra estar envergando o uniforme. Agradeço ao almirante Carlos Chagas, que está presidindo essa cerimônia. Meu contato com o Corpo de Fuzileiros Navais é de longa data, desde 1972, quando fui toquinha na colônia de férias do então Centro de Adestramento da Ilha do Governador, atual Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. Assim, ter o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais presidindo esta sessão é um privilégio e uma honra. De novo. Muito obrigado. Parabéns à Justiça, juízes e advogados, que nos permite viver em comunidade de forma humana. Temos que ter boa fé também. Parabéns aos promovidos e agraciados. Viva os 90 anos do Tribunal Marítimo, viva a Marinha e muito obrigado pela presença. Retorna a palavra ao senhor comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Carlos Chagas Viana Braga.
senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilcos Barbosa Júnior, senhor desembargador vice-almirante Ralph Dias Silveira Costa, eminente marinheiro até debaixo d'água, presidente deste Tribunal Marítimo, senhor vice-almirante Otávio Barros Coutinho, diretor da Procuradoria Especial da Marinha, senhores almirantes aqui presentes, especial vice-almirante Toluá, meu comandante do pessoal, senhor desembargador Guilherme Calmon, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, senhor desembargador Antônio Carlos Torres, senhores desembargadores deste Tribunal Marítimo, em especial saúdo os comandantes Átila e meu amigo Silva Neves também, eminentes colegas de turma da turma Barão da Passagem, senhor Márcio Prado Maia, presidente da Sociedade Amigos da Marinha do Rio de Janeiro, membros da comunidade marítima, advogados, patrocinadores, senhoras e senhores aqui presentes. Antes de iniciar minha breve alocução, no mesmo diapasão da doutora Camila Mendes Viana, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio em homenagem à comandante Gisele. É com imensa honra e alegria que aceitei o convite do almirante Ralph Dias para estar presente neste Tribunal Marítimo, presidindo essa cerimônia. Tribunal, eminente instituição, que zela pela aplicação das normas da segurança da navegação, proteção do meio ambiente, preservação da vida humana no mar. Sinto-me muito honrado de estar presente aqui, na companhia dos desembargadores tão ilustres e também de todos os amigos que labutam nesse tribunal. Rendemos homenagem a 3 marcos fundamentais, conforme já mencionado: o Dia da Justiça, justa homenagem ao Poder Judiciário e a todos os profissionais que atuam no cumprimento da justiça no país para manter a ordem e assegurar os direitos e deveres para todas as pessoas. Celebramos o Dia da Justiça com a certeza da renovação do compromisso com a defesa da democracia e a construção de um país cada vez mais justo e soberano. Homenagem ao Dia do Marinheiro. Neste dia, homenageamos o patrono da Marinha, almirante Joaquim Marques Lisboa, o nosso Marquês de Tamandaré, que com seus exemplos de dedicação, bravura e patriotismo, nos inspira a fortalecer a nossa Marinha, presente em todo o país, como já foi mostrado tanto na ordem do dia do comandante da Marinha, como na mensagem do ministro da Defesa. Ressalto ainda mais, dentro do que estamos fazendo, hoje todos já foram surpreendidos, ou não tão surpreendidos assim, por hoje de manhã cedo, antes das 5 horas da madrugada, já estavam lá nossos soldados marinheiros, nossos fuzileiros navais, na região do Lins Vasconcelos, próximo ao Marcílio Dias, com perfeito amparo legal da legislação atualmente em vigor, fazendo operações naquela área de forma a garantir minimamente a segurança dos médicos que labutam naquele hospital e também daqueles que vão várias vezes daquele nosocômio para tratar da respectiva saúde. Então, mais uma vez, eu faço o meu preito de gratidão a todos os marinheiros e fuzileiros navais e servidores civis que nesse momento estão longe de suas casas, cuidando do nosso país, cuidando para que a gente tenha uma segurança e uma soberania cada vez maiores. Saúdo assim os marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis pela passagem do Dia do Marinheiro, e estes que diariamente se impõem a cumprir a nobre missão de proteger a soberania da nossa nação. Justo momento também para homenagear os agraciados com as medalhas militar, Mérito Riachuelo e Mérito Acanto. É o reconhecimento
da Marinha do Brasil por todos os anos de dedicação e todos os anos de dedicação não só ao serviço, como algumas tarefas específicas. Eles se distinguem dentre os demais exatamente pelo que fizeram ao longo desses anos. Assim, é um momento de enorme significado que reconhece as capacidades, a excelência. Parabenizo a todos os agraciados. Enfim, dia de grande festa, dia da justiça, dia do marinheiro, e nada melhor do que celebrarmos juntos aqui nesse momento, um momento de grande honra para a Marinha do Brasil, para o Corpo de Fuzileiros Navais e para todos nós. Por fim, Almirante Ralph, uma vez mais, muito obrigado pelo convite, que muito me honrou, muito obrigado a todos os integrantes deste egrégia corte, e parabéns a todos, ad sumos, tudo pela pátria e viva a Marinha do Brasil. Fui lembrado há pouco que eu tinha que encerrar a sessão estava tão bem que eu achei que não precisava nem encerrar, mas de qualquer maneira, aproveitando para prestar também minha homenagem à estrela solitária do Botafogo também, antes de encerrar a cerimônia, não poderia prestar minha homenagem ao Botafogo. E, assim sendo, declaro encerrada a presente sessão. O senhor presidente convida a todos os presentes para um vinho de honra na antessala do plenário.